Bom, vamos para a primeira aula de Excel aqui, introdução, né? Eu estou usando o Excel 2013 e você vai poder usar também o Excel 2010, o Excel 2007, que são bem parecidos. A primeira coisa que a gente precisa aqui é entender o uso da nossa planilha, né? O que é planilha, o que são células, o que são linhas, o que são colunas, princípios básicos, talvez você já conheça. É interessante verificar se não tem nada de novo para você, porque nas próximas aulas vai ser um pouquinho complicado acompanhar caso você ainda tenha dúvida nesses conceitos. Então a planilha do Excel ela é composta por um conjunto de retângulos, né? Muita gente fala, os quadradinhos do Excel. Na realidade não são quadrados, são retângulos. Então nós temos aqui diversos retângulos, né? Eu também falo quadradinhos, mas se a gente for levar ao pé da letra, isso aqui são retângulos. Mas nós vamos continuar chamando eles de quadradinhos. Então, esses quadradinhos que vocês verificam aí no Excel o tempo todo, são as nossas células. Então, essa é uma célula, essa é uma outra célula, essa é uma outra célula. Cada uma dessas células tem um nome, que você sempre vai verificar de duas maneiras. Primeiro, em qual coluna ela se encontra. Então, nós temos aqui coluna A, coluna B, coluna C, D, e vai embora. E nós temos as linhas, 1, 2, 3, né? Diversas linhas aqui também. Então, para eu identificar o nome de uma célula, uma das maneiras, verificar em qual coluna e em qual linha ela se encontra. Então, o nome dessa célula seria qual? G7, ok? O nome dessa célula aqui seria qual? Qual coluna e qual linha ela está? N4, ok? Então, sempre o nome da coluna primeiro e o número da linha depois. Letra primeiro, número depois. Não inverta isso porque pode dar problema. Eu apaguei aqui, mas vamos confirmar se realmente está correta essa nossa afirmação. Nós colocamos aqui que essa célula é a G7 e essa daqui é a N4. Verifica que aqui a gente também tem a caixa de nome. Tá vendo? A caixa de nome do Excel. Então ela já está me avisando, né, está me informando que nós estamos na célula N4. Se eu clicar nessa, vai me informar que é o G7. Então, duas maneiras diferentes da gente identificar em qual célula nós estamos trabalhando. Então, eu vou deixar ali a célula A1 ativa. Então, sempre quando eu falar, vamos deixar uma célula X ativa, eu preciso que você clique nela. A célula, quando ela está ativa, ela fica com essa borda em volta. Ela pode ser preta, pode ser verde, pode ser azul, depende muito da versão do Excel que você está usando. Então, eu vou selecionar aqui, né, deixar a célula 1 ativa. Para a gente formatar células, a gente vai usar sempre esse botãozinho aqui do formatar. Ó. Então, eu estou aqui na guia página inicial e no grupo células. E eu tenho aqui o formatar, ó, que eu tenho como alterar a linha, autoajuste da altura da linha, largura da coluna, autoajuste. E no decorrer do nosso curso, nós vamos conhecendo uma por uma aqui. Ok? Preciso selecionar um intervalo de célula. Então, assim, se eu clicar aqui na célula F4, automaticamente ela vai estar selecionada. Se eu clicar na H2, ela vai estar selecionada. Mas se eu quiser selecionar um intervalo de célula, ou seja, um conjunto de células, basta somente eu clicar dentro dela. Olha só, observe o desenho do meu cursor, ele está uma cruzinha branca. Clico dentro da célula e arrasto até a célula que eu quero. G10. Por exemplo, se eu quiser do K2 até o M8. K2 até o M8. Marcos, por que a primeira célula não selecionou? Não, ela está selecionada. O que manda na seleção é essa borda em volta. Tanto é que se eu selecionar daqui de baixo para cima, olha lá, quem fica branquinha é a primeira. Se eu pegar daqui, ou seja, por que essa primeira célula, né, quando eu começo a selecionar, por que a primeira sempre vai ficar
com uma cor diferenciada para indicar qual célula está ativa. Por exemplo, se eu digitar aqui Excel, é nessa célula, é nessa célula que vai aparecer o meu texto, porque era ela que estava ativa. Se eu selecionasse daqui para baixo e fosse digitar Excel, era lá em cima que ia aparecer. Tudo bem? Então, conceitos básicos aí, a princípio, para vocês irem conhecendo. Ok? Se eu precisasse selecionar todas as células da minha planilha, ele não para só aqui na coluna S e nem na linha 23. Se a gente pegar aqui a barra de rolagem ao lado e for descendo, ó, tem linha. Vamos descendo mais. Olha lá, ó, 1000 e vai embora. Então tem muita linha, vai depender muito, né, do trabalho que você estiver fazendo, a necessidade de usar. Então vamos pegar mais para o lado aqui, ó. Ele tem coluna, ele chega no Z, ele começa A, B, A, C e vai embora. Olha só. Então já estou aqui na coluna EJ, na linha 5157. Estou na célula EJ 5157. Eu estou muito longe. Preciso voltar lá para a célula A1. Eu simplesmente clico aqui dentro, né, da caixa de nomes e digito para onde eu quero que o Excel me leve, que é o A1, e dou um Enter. Automaticamente ele volta para lá. Eu não preciso ficar voltando naquela velocidade, usando barra de rolagem, as teclas Page Up, Page Down, setinha para o lado ou para cima do teclado. Pois bem, vamos começar aqui. Então você na sua casa deixa a célula A1 selecionada e vamos montar a nossa primeira planilha. Então vamos supor que vocês estivessem digitando essa sequência: 100, aí a gente dá um Enter, 200, 300, 500 e 600. E de repente você se dá conta que você esqueceu do 400. Isso vai acontecer com uma certa frequência com você. Perceber que esqueceu um determinado dado. Às vezes é uma linha, né, com uma grande quantidade de informações que você pulou. Muita gente, por não ter um treinamento específico, o que ele faria? Ele selecionaria todos os dados que ele tivesse aqui para baixo, simplesmente apagaria e digitaria aquela linha que ele esqueceu e redigitaria, se é que existe essa palavra, as demais informações de novo, perdendo tempo. Então, para você que está em casa assistindo, quando acontecer de você pular uma linha, você esquecer de digitar uma determinada palavra, uma certa quantidade de números, você simplesmente vai inserir uma nova linha entre as duas ali que você esqueceu. Então, por exemplo, eu quero inserir uma linha entre o 300 e o 500. Então, eu preciso avisar o Excel que eu quero que o 500 desça, que apareça uma linha aqui e que os dados que estão aqui daqui para baixo desçam. Eu vou vir aqui em cima do número 4, vou dar uma clicada aqui, uma vez só, e eu vou vir aqui no botão Formatar, né? Guia página inicial, grupo células, formatar. E vou escolher a opção inserir linha. Uou! Que muda. Vamos lá. Então a gente vai vir aqui no número 4, botão direito, inserir. Eu quero colocar, eu vou inserir. Esses errinhos vão acontecer porque eu também estou conhecendo o Office 2013. Deixa eu só verificar, por desencargo de consciência, se no Excel 2010 daria certo por lá. Então vamos lá, vamos abrir aqui o Excel 2010, né, bem parecido. Então vamos lá, 100, não está ativado também. Vamos lá, 100, 200... 300, 500, 600. Não sei de onde eu tirei isso, mas vamos lá. Formatar. Por favor, pessoal, me desculpem. Tá aqui, ó, inserir, aqui em cima, ó, inserir linhas na planilha. Aí desceria. Então vou fechar aqui o Excel 2010.
Então, Ctrl Z aqui. Se eu clicar aqui no 500, ó, tem o botão inserir linhas na planilha. Pronto, era isso que eu queria mostrar para vocês. Ou simplesmente, né, Ctrl Z aqui, simplesmente clicando com o botão direito no número 4 e escolhendo a opção inserir, que é a mais fácil, que é a mais usada. Tanto é que, se você for inventar moda aqui, você pode se enrolar um pouquinho, né? Até mesmo pela falta de atenção, ansiedade, né? Primeira aula. Então vamos lá, desculpa. Inseriu a linha, é só vir aqui e digitar a informação que você esqueceu, certo? Então, a princípio é isso aí. Então, se eu precisasse inserir uma coluna, de repente eu tivesse que fazer essas informações aqui, ó. Título 1. Vamos inserir mais uma linha aqui, ó. Inserir. Vou colocar aqui, ó. Título 1. Aí eu vou apertar a tecla Tab para ele saltar para a célula ao lado. Título 2. Deve ter gente em casa querendo a morte, porque já conhece uma maneira mais prática de fazer isso. Título 3. Aí aqui no título 2 eu vou digitar esses valores. Lembrando que eu estou usando um notebook, ele não tem o teclado numérico ao lado, então a digitação vai ficar um pouco lenta. 458, 500 e 600. E o título 3, 1500, eu não coloco ponto, vou a princípio. 1600, 700, 50, 500, 600. Aí eu posso selecionar aqui, eu preciso inserir uma coluna aqui, ó, entre o título 1 e o título 2. Eu preciso que essas duas colunas saltem para o lado direito. Então, mesma coisa, eu posso selecionar a coluna B, agora eu não vou errar, ó. Inserir colunas na planilha. Ele vai liberar um espaço nas colunas. Ou, Ctrl Z para desfazer, né? Eu posso simplesmente selecionar com o botão direito a coluna B e escolher a opção inserir. Ele também entende que eu quero inserir uma coluna. Aí eu poderia vir e digitar qualquer outra informação aqui, ok? Como para mim não vai ser útil, né, colocar nada aqui, eu simplesmente vou excluir essa coluna. Botão direito, excluir. Ou eu poderia vir aqui, clicar em excluir e excluir colunas da planilha. Ok? Tranquilo? Clico fora para não deixar nenhuma coluna, nenhum texto selecionado. Outra coisa que vocês vão poder fazer aí também, e vão precisar fazer isso com uma grande frequência, é controlar a largura da coluna. Pode ver que todas as colunas aqui, ó, elas têm a mesma largura. E vocês podem controlar por esse espaçozinho, essa divisória que tem entre as colunas, entre as letras. Então, por exemplo, eu posso segurar aqui, ó, tá vendo que está apontando para os dois lados, eu vou segurar e arrastar para um lado, ó. Vou colocar aqui tamanho 12, bem difícil, lá, 12. Certo? O outro também, vou segurar e vou arrastar para um lado, até dar 12. Aqui também eu vou dar 12. Ok? Então a gente pode ajustar a largura, também a gente pode ajustar a altura. Aí eu venho aqui nas linhas, ó, nessa parte cinza, na divisória entre os números aqui no canto, né, eu seguro aqui e vou dobrar a altura. A altura padrão é 15, então vou puxar para baixo até ficar 30. Com certeza vai sobrepor a linha de baixo. Aumentei a altura, vou aumentar essa altura dessa linha aqui também, ó, da linha 5. Ó. Ok? Então nós aumentamos a altura. Outra maneira de fazer isso seria assim, ó, vou aumentar a altura da linha 7. Seleciono, né, lembra aqui, ó, formatar, altura da linha. Clicou, você vem e simplesmente digita o valor que você quer. A gente está usando 30, por exemplo, 30, dou um OK. Mesma coisa.
né? Então, caso alguém tiver dificuldade aí, por exemplo, coluna C, formatar, largura da coluna, tá 12, vou colocar aqui 8,75, 73, eu não lembro agora. Pronto, ok? 8,43 seria o correto. Então, a altura da linha, largura da coluna dentro de uma planilha vai ser bem interessante vocês estarem mexendo com isso dessas duas maneiras, ou clicando com o botão direito e escolhendo a opção largura, no caso da coluna, a largura é para os lados, ou botão direito em qualquer um dos números aqui, escolhendo a altura da linha. Tudo bem? Treinem isso, porque isso vai ser bastante importante na hora que os exercícios começarem a aparecer. Ok? Bom, eu vou apagar essas informações que estão aqui, então eu vou selecionar tudo. Então eu posso vir direto aqui, ó, nessa flechinha, dar um clique. Toda a minha planilha está selecionada. Eu vou apertar a tecla Delete. Não é o Backspace, não é essa tecla que está em cima do Enter, não, hein, pessoal? Para você que tem um pouquinho de dificuldade aí com o teclado, deixa eu ver se o teclado aqui mostra. Vou ver um teclado virtual aqui para facilitar o visual. Teclado. Teclado virtual. A lupa eu geralmente uso na escola para ampliar algumas partes, né? Eu quero teclado virtual. Vamos lá, teclado. Ao vivo é assim mesmo. Aí, teclado, 5 horas depois. Então, o teclado virtual aí é só para dar uma orientação. Então, quando a gente fala em apagar alguma coisa, as pessoas elas têm o hábito de vir geralmente no backspace, que é no de apagar, que fica bem em cima do Enter. Na realidade, eu quero que vocês usem a tecla Delete. Ela fica naquele conjuntinho de 6 teclas aqui mais ao lado, perto daquelas setinhas para cima e para baixo. Então, procura aqui que tem um Delete. Está escrito Delete. Então, selecionei aqui. Aperto a tecla Delete. Não pode ser nem aquela del que tem do lado do teclado numérico, porque o Excel vai entender que você está querendo colocar uma vírgula. Cuidado com isso. Bom, a minha planilha aqui ela está toda desconfigurada em altura, né, e em largura. Então aqui, ó, eu sei que a largura padrão é o 8,43. Então eu vou selecionar aqui do A até o C, que eu mexi, botão direito, largura da coluna, 8,43 e vou dar um OK. Pronto, voltou ao tamanho padrão. E as linhas eu vou selecionar aqui do 1 até o 7, tá vendo? Ó, cliquei aqui no 1, arrastei até o 7, botão direito, altura da linha, padrão de altura 15. Eu dou um OK. Pronto, aí voltou tudo ao normal, deixo a célula 1 selecionada e vamos lá. Bom, digitem aí. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Então eu vou digitar lista de despesas do mês. Aí aqui agora eu quero colocar, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Vamos supor que a gente só vai até abril e depois a gente continua. Eu posso vir aqui e digitar, ó, janeiro. E já que eu quero continuar uma sequência lógica, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e tal, eu vou pegar, deixa eu ver se um zoom ajuda aqui na visualização. Vamos lá. Eu vou pegar essa alça de preenchimento. Então, vou dar um Enter aqui, dar uma clicada. Pronto, acho que facilitou aqui a visualização para vocês. Então, eu digitei janeiro e aqui bem no cantinho, né, eu tenho uma alça de preenchimento. E agora começa a confusão, por quê? Às vezes eu vou pedir para vocês selecionarem células. Selecionar a célula é você pegar o seu mouse, o cursor tem que estar branquinho, e você clicar e arrastar para onde você quer. Isso é selecionar células no Excel. O que a gente vai fazer agora é continuar uma sequência lógica usando a alça de preenchimento. Então eu cliquei em janeiro,
venho bem em cima da alça de preenchimento. Está vendo que o meu cursor muda de branco para preto? Ok? Quando o cursor tiver uma cruzinha preta como essa que vocês estão vendo, você segura e arrasta para o lado. No caso, tá vendo? Ó, ele mostra para você aí embaixo ou ao lado se a sequência é essa. Se for, no nosso caso é fevereiro, mais uma, ó, março, eu estou segurando o mouse e puxando para o lado. E abril. Ok? Ele completa para você, evitando que você perca tempo digitando janeiro, fevereiro. Está aparecendo aí na tela, porque eu já digitei em cima, mas olha só, eu poderia estar fazendo aqui abril, né? Maio, junho, julho, julho e agosto. Ok? Então a gente não perde tempo, agosto, né? Agora aqui, setembro, olha que rápido que é, setembro, pego a alça, puxo para o lado. Pronto, é muito mais rápido. Então sempre quando vocês precisarem digitar uma sequência lógica, você digita a primeira opção ou as duas ou três primeiras opções, pega pela alça e puxa para o lado. Vai ficar mais fácil para entender daqui a pouco. Aqui ao lado eu vou digitar dias, então na célula A2 eu vou digitar dias e vou dar um Enter. Quantos dias tem geralmente um mês? 30 ou 31 dias. Então eu quero colocar aqui, vamos voltar o zoom a 100%. Isso. Eu quero colocar os dias aqui de 1 a 31. Se o mês tiver 31, beleza. Se tiver 30, sem problema nenhum. Como fevereiro vai ter 28. Então eu coloco aqui, ó, 1. Será que se eu puxar pela alça vai funcionar? Provavelmente não. Vou pegar aqui, ó, 1, ele vai copiar o número 1. Isso não é útil para a gente agora. Então digito o número 1, dá um Enter, e digito 2 e dá um Enter. Preciso continuar até o dia 31? Agora sim, eu vou selecionar os dois primeiros. Então, selecionando, sempre clicando dentro da célula e puxando para baixo. Aí eu pego a alça de preenchimento, seguro e vou arrastando para baixo. Perceba aqui desse lado, ó, que o Excel vai me mostrando o número que eu estou. Não confunda com esses números aqui, ó, ok? 6, 7, 8, 9, 10, vamos lá. Sem soltar o mouse até chegar aqui. Pode passar, mas não soltando o mouse você volta, ó, 32, 31. Então ele vai completar para você até o dia 31. Ah, mas aqui está 33, galera. Isso aqui é do Excel. Isso aqui é uma guia para você, um auxílio. O que vai aparecer na tua planilha quando você imprimir no seu trabalho é isso aqui. Marcos, sumiu a parte de cima. Não, nós estamos visualizando a partir da linha 15. Então a gente pega a barra de rolagem, né, ou a rolagem do mouse, o scroll do mouse, e vamos subir aqui, ó, segurando e empurrando para cima. Né, conceitos básicos de Windows, acredito eu que vocês não tenham mais dúvida nisso. Então eu já tenho ali lista de despesas do mês, os dias de 1 a 31, feito de uma maneira mais simples, mais rápida, e os meses de janeiro até abril digitados lado a lado. Tranquilo? Vamos lá. Eu preciso agora dar uma formatada nisso. Então, vamos lá, vamos digitar alguns valores. Eu quero saber quanto eu gastei no mês de janeiro, quanto eu gastei em fevereiro e tal. Um erro muito grande que as pessoas têm no Excel é de quando vai digitar dinheiro, né? Valores contábeis, as pessoas têm o hábito de fazer assim, digitar o R e o cifrão. Essas duas novas versões do Excel, 2010 ou 2013, tudo bem, eles estão aceitando. Por exemplo, se eu digitar aqui R cifrão 125 e dar um Enter, quando eu clicar aqui, ó, o estilo vai estar moeda, ele vai entender que isso aqui se trata de dinheiro. Tanto é que o padrão é geral. Só que fica meio complicado. Tem uma maneira mais interessante de fazer isso aqui. Então, toda vez que vocês precisarem digitar valores contábeis de moeda, né, dinheiro, vocês vão digitar o valor seco, sem o R cifrão. E se for zero depois da vírgula, você não digita o vírgula 00, porque também não vai resolver o teu problema. Então aqui eu vou digitar assim, ó, 125 e vou dar um Enter. 123
160, eu digito só o 123,6, porque mesmo se eu digitar o 0 aqui e dar um Enter, ele ignora a casa decimal 0 porque não tem valor. 152,25, 45,26. Agora eu vou clicar aqui em fevereiro. 48, 89,62, 54,9, 159,45. Março, sempre coluna por coluna, ok? 456, dou um Enter. 789, eu dou um Enter. 123, 357,35. Abriu. 654,2, porque se eu digitar o 0 aqui, ele ignora, ó, tá? Então, perder tempo à toa. 321, 987 e 459. Agora sim, se eu preciso transformar essas células para que o Excel entenda que eu quero que apareça o R cifrão no caso de reais, somente o cifrão em caso de dólar, ou até mesmo aquele símbolo do euro, eu seleciono as células, prestando atenção, né? Ó, sempre o cursor branquinho para selecionar. E eu venho aqui, ó, na guia página inicial, como eu já estou, no grupo número, e a gente vai ter aqui, ó, um botãozinho chamado moeda. Não sei se na versão 2003, ó, formato de número de contabilização. Como o meu Excel já está configurado para português, o idioma português, o qual a moeda é reais, se eu clicar direto na moedinha, ele já vai transformar em reais. Tá vendo aqui, ó? Isso que aconteceu aqui ao lado vai acontecer com uma certa frequência com vocês. Esse erro, ele só está falando para mim o seguinte, o Excel só está falando, olha, tem um valor numérico aqui dentro, só que a largura da coluna é muito pouco para eu conseguir exibir ele para você. Então, a gente precisa ajustar a largura da coluna para que esses números que estão aqui apareçam, ok? Uma maneira simples e rápida de resolver isso é você vindo na divisória da coluna, ao qual está com problema aqui, né? Está dando um erro, e clica 2 vezes na divisória, ó, 1, 2. Ele vai autoajustar, não vai ficar nem muito grande nem muito pequeno. Aqui entre o C e o D eu vou clicar 2 vezes, ó, 1, 2. Né? 2 cliques, o duplo clique bem rapidinho. Tudo bem? Se fosse dólar, né? Selecionaria tudo. Aí viria nessa flechinha ao lado e escolheria inglês americano, inglês Estados Unidos. Olha lá. Agora eu tenho as minhas células configuradas para dólar. Se eu quisesse em euro, flechinha ao lado, em euro. Legal? Mas aqui é Brasil. Então, vamos deixar o R cifrão aí. Alinhamento de dados nas células. É bem interessante. Bom, eu posso deixar mais bonitinho isso aqui. Por exemplo, o lista de despesas do mês, ele está digitado somente dentro da célula A1, mesmo que pareça que ele tenha invadido. As definições de vírus foram atualizadas. Muito obrigado. Eu adoro você. Na próxima aula eu vou ter que desconfigurar essas coisas. Vamos lá. Mesmo que pareça que lista de despesas do mês esteja invadindo as colunas B e C, ou seja, as células B1 e C1, isso não está acontecendo. Como é que eu tenho certeza disso? Quando eu clico aqui na célula A1, vai aparecer aqui na barra de fórmulas, tá vendo aqui, ó, todo o texto que eu digitei na célula A1. Se eu clicar na célula B1, não aparece nada na barra de fórmulas. Se eu clicar na C1, não acontece nada. Como eu vou fazer para deixar lista de despesas do mês, o título, alinhado em relação a essas 5 colunas, ok? Então, eu vou selecionar as 5 células que estão aqui em cima, do A1 até o E1. Eu clico no A1, seguro o botão do mouse
e arrasto até o E1. Selecionado, eu vou aqui no grupo alinhamento e vou procurar um botão chamado mesclar e centralizar. Dependendo da versão do Excel, pode ser que você enxergue. Melhor, vamos ver aqui se o meu aparece no Excel 2010. Ah lá, ó. No Excel 2010, vai aparecer uma janelinha aqui, isso, né? No Excel 2010 aparece escrito mesclar e centralizar, mas ó, o grupo é o alinhamento, certo? E tem aqui o botão mesclar e centralizar. Você sempre memoriza pelo quadradinho branco, fica mais fácil. Vou minimizar. Então, selecionamos, vai, do A1 até o E1, eu vou clicar aqui no botão mesclar e centralizar. Direto no botão, nada de vir aqui na flechinha por enquanto, ok? Botão mesclar e centralizar. O que o mesclar e centralizar vai fazer? Ele vai unir a célula 1, B1, C1, D1 e E1 e vai transformar as 5 células aqui selecionadas em apenas uma. Todas essas 5 irão se transformar em apenas uma, chamada A1. Vou clicar aqui. Tcharam! Então agora, tá vendo? Ele tirou as divisórias, não existem mais, então ele mesclou, misturou, transformou em uma coisa só. Então eu vou clicar aqui agora, ó, e o nome dessa célula criada agora se chama A1. Ok? Então ela está mesclada. Outra coisa interessante de se fazer aqui é centralizar o texto que está aqui dentro das células. Para você que já mexe com o Word, não mudou muita coisa. Você pode selecionar aqui, ó, cliquei em dias e fui até abril, ou seja, do A2 até o E2. E eu venho aqui em alinhamento, né, o grupo alinhamentos, e eu vou ter aqui na parte de baixo essas três opções de alinhamento na horizontal. Ok? Então, esses três de baixo aqui alinham na horizontal. Tanto é que eu vou mostrar para vocês. Ó, já estão todos alinhados à esquerda. Ó, todos encostados do lado esquerdo da coluna. Se eu clicar em centralizar, ó, todo mundo para o centro. E se eu clicar aqui, vai todo mundo encostar do lado direito. Caso a minha célula tivesse o dobro de altura, eu vou pegar aqui entre o 2 e o 3, ó, e vou aumentar a altura. Ok? Então, suponhamos que as nossas células estivessem com essa altura. Se eu selecionar aqui, ó, do dias até abril, e brincar aqui, ó, eles só alinham na horizontal. Esses três aqui de cima já trabalham na vertical, de cima para baixo. Tanto é que o que está ativo é a terceira opção, que está encostado na parte de baixo. Se eu quiser clicar no primeiro aqui, ó, fica lá em cima. Fica no meio, fica embaixo. Então, para cima, no meio e embaixo, na vertical, lado esquerdo, centralizado e direito. Se eu deixar os dois do meio marcado, clico aqui em centralizar e aqui em centralizar, o nosso texto vai ficar exatamente no centro da célula. Então, começa a ficar com uma estética, com um visual mais interessante. Então, vamos clicar aqui agora em lista de despesas do mês. Vamos mudar aí a formatação de fonte, mudar o tamanho e cor, né? Então, aqui ele já está centralizado. Eu vou escolher a fonte. Então, aqui, ó, fonte, tudo que é relacionado ao texto. Se eu quiser aumentar o tamanho, mudar a cor, colocar borda, um negrito, é tudo aqui no grupo fonte. Então, eu vou escolher aqui, ó, a fonte Arial Black. Arial Black é legal. Arial Black. O tamanho da fonte eu vou mudar aqui para 14. Eu poderia ter aumentado por aqui, ou diminuído por aqui. Também funciona. Tamanho 14. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Ó? Lista de despesas do mês está sumindo. Eu posso vir simplesmente aqui na divisória entre o 1 e o 2 e clicar duas vezes. Ele ajusta. Ok? Por algum motivo estava meio que empurradinho para cima a altura aqui, estava meio desconfigurado. Então, cliquei duas vezes, ele autoajustou. Estava desconfigurado? Não, estava na altura normal, que era o 15.
Como o texto aumentou um pouquinho, não estava cabendo, eu clico 2 vezes, ele auto ajusta. Bom, a fonte tá Arial Black, tamanho 14, eu vou colocar um vermelho. Como embaixo da cor da fonte já está vermelho, se eu clicar direto nele, tcharam, já fica vermelho. Ok? Então, vamos lá. Eu vou selecionar agora aqui, ó, vou clicar em lista de despesas do mês, arrastar até aqui na linha 6 e vou colocar bordas, porque se eu mandar imprimir agora, a grade que está aparecendo aqui não sai na impressão. Né? Se eu mandar imprimir, ele vai sair dessa maneira. Né? Não sei se vocês conseguem enxergar bem aí na sua casa, mas não vai aparecer legal não. Então, aplicar zoom na página. Aí, ó, certo? Vai sair dessa maneira. Então, se você quer que saia no Excel aquelas linhas, você precisa aplicar bordas. Então, vamos lá. Selecionei, né? Cliquei em lista de despesas do mês e puxei até aqui no 6. Grupo fonte, bem aqui, ó, bordas, ó. Eu clico na flechinha ao lado para abrir todas as opções. Escolho a opção todas as bordas. Pronto, clico fora. Agora, se eu mandar imprimir, vou dar aqui um Ctrl P. Agora sim, ó, aparece as bordas na hora da impressão. Tanto é que o restante aqui não vai aparecer borda, vai sair os números, mas não sai os quadradinhos em volta. Um ESC para sair. Muito bem. Tem mais alguma coisa para fazer? Bom, vocês podem brincar aí com cores, né? Pegar aqui do janeiro até abril e colocar um sombreamento, né? Cor que vocês acharem mais interessante. Eu vou só brincar aqui para vocês verem que dá para dar uma vida aí nas suas planilhas. Né? Depois eu mostro algumas outras para vocês terem noção de onde dá para chegar com o Excel, o poder do Excel, ok? Então deu uma formatada aí de meio que de qualquer jeito, só para a gente brincar com as cores. Espero que você esteja conseguindo assimilar essas informações, que é muito importante, ok? E para a gente poder dar continuidade, é interessante que você treine bastante isso, porque nas próximas aulas a questão de mudar a cor da fonte, formatação, alinhar a direita, a esquerda, deixar centralizado, esses conceitos a gente não vai concentrar muito tempo explicando. A gente vai concentrar mais no assunto referente à aula, porque senão vão ficar aulas muito travadas, muito repetitivas, tá? Congelando painéis, né, que a gente precisa aqui. Caso eu precise trabalhar com a barra de rolagem, eu tenha várias informações aqui embaixo. Então seria impossível eu saber qual mês aqui, ó, eu estou vendo o valor, sendo que eu não estou visualizando aquele. Então, no dia 22, quanto que eu gastei em fevereiro? Putz, onde é que está fevereiro? Eu teria que chutar, né? Janeiro, fevereiro, março. Então, congelar painéis, ele é interessante por causa disso. Vamos ver aqui se funciona dessa maneira. Então, eu vou selecionar aqui as células que estão na linha 2 e vamos lá. Meu Deus, dados, congelar painéis. Na realidade está aqui em exibição, congelar painéis, ó. Aí a gente vai escolher aqui, ó, congelar linha superior. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu puxar com a barra de rolagem, ó, lista de despesas do mês ficou. Então não era bem isso que eu queria, não. Se eu ocultar essa linha, botão direito, ocultar e mandar congelar o painel, na verdade eu vou excluir aquela linha. Vamos lá, Ctrl Z. Descongelar painéis. Excluir. Nesse caso seria usada dessa maneira. A gente selecionava a linha 1, congelar painéis, congelar linha. Peraí, Marcos.
selecionar aqui, congelar painéis, congelar painéis. É realmente a primeira linha, então não quero você, excluir aqui. Seria feito dessa maneira, selecionava, congelar painéis, congelar painéis, congelar painéis, congelar linha superior. Aí conforme eu for puxando pela barra de rolagem, vai ficando ali o janeiro, fevereiro, março e abril. Tá vendo? A linha 1 ficou congelada. Ok? Então, dependendo da aula aí, a gente vai mostrando alguns recursos para ficar interessante para vocês aí. Ok? Então vamos verificar aqui se a aula 1 está encerrada. A gente monta o exercício referente a ele e vocês vão treinando em casa. Uma outra coisa interessante aqui, vamos lá, vamos eliminar isso aqui. Eu não quero mais a planilha 1. Botão direito excluir. Uma pasta de trabalho deve conter. Então eu vou adicionar mais uma aqui no sinal de mais. Botão direito aqui na plan 1, excluir. Pronto, excluir, tchau. Foi muito útil, foi muito bom trabalhar com você. Mas vamos dar sequência aqui. Então, página inicial para voltar tudo ao normal. Então, o alinhamento de texto na célula vai ser bastante importante, porque a gente aprendeu, por exemplo, alinhar para a esquerda e para a direita. Mas às vezes você vai precisar, quer ver? Vamos lá. Onde está aqui? Texto. E se você quisesse girar esse texto dentro da célula, deixar ele na diagonal, por exemplo. Então eu vou selecionar aqui a célula A1 e a gente vai vir aqui, ó, no grupo alinhamento, grupo de ferramentas alinhamento, e eu tenho esse botãozinho aqui, ó, orientação, ok? Que no Excel 2010 também é um AB, orientação, ok? E eu vou clicar nele e vou escolher aqui, ó, inclinar texto no sentido anti-horário. Olha o que acontece. Clicar nele de novo. Sentido horário. Girar texto para cima. Para baixo. Clicar nele. Formatar alinhamento de células. Aí ele vai abrir esse camaradinha, onde você vai poder controlar o grau que você quer dar para ele. Certo? 45 graus, menos 45 graus, né? Deixar em 0, ok? Então você tem todo um controle aqui, ó. Vou deixar aqui em 45 graus. Posso clicar direto aqui, ó, mais rápido. E vou dar um ok. Pronto, deixei em 45 graus, deixa ele aí bonitinho. Outra coisa que você pode fazer aí também é usar a quebra de texto. O que a quebra de texto automático faz? Então vamos lá, vamos excluir essa linha e vamos dar um exemplo. Excluir, isso vai acontecer direto nas próximas aulas. Olha só, eu digito aqui, ó, este texto está, de repente eu queria que essas palavras, ó, centralizado na horizontal e vertical. Pronto. Como quando eu dou Enter eu pulo para uma outra célula, eu só consigo deixar o texto tudo do ladinho, invadindo as outras colunas. Isso vai costumar me dar problema, isso pode me dar problema. Então o que a gente faz nesse caso? Eu clico, eu seleciono a célula onde está o texto e eu vou nesse botãozinho em cima do mesclar, que é chamado de quebrar texto automaticamente. Que no Excel 2010 ele está o texto por completo. Então como se trata de alinhamento, procuro o desenho, fica mais fácil. Selecionei o A1 e eu vou clicar no quebrar texto automaticamente. Olha o que acontece. Ele aumenta a altura da linha e joga o texto um embaixo do outro, mas não mexe na largura. Aí você vai controlando, ó, abrindo aos pouquinhos, segurando e arrastando, até que fique numa visualização que você quer. Ah, Marcos, mas vai ficar esse espaço branco aqui em cima? Como é que a gente ajusta? Depois que eu já cheguei aqui na formatação do texto ideal, para eliminar esse espaço em branco, é só você ajustar, ó, clicar 2 vezes entre as linhas, ó, 1, 2. Pronto, ajustado, alinhado, bonitinho, ok? Então, daqui a algumas aulas, já a partir da segunda aula, já vai aparecer algumas situações
que vai ser necessário fazer isso, ok? Tranquilo? Então tá bom. Vamos lá. Vamos fazer o primeiro exercício aí. Então, vamos lá. Cliquei aqui para abrir mais um. Vou renomear ele aqui para exercício. Exercício aula 1. Vou dar um pause aqui na aula e vocês tentem fazer o exercício aí, ok? Bom, o exercício é esse, né? Uma planilhazinha aparentemente fácil de fazer, mas tem algumas pegadinhas aí, algumas novidades. Você tem aí praticamente 10 minutos para tentar montá-la, para tentar chegar o mais próximo possível disso. E caso você não consiga fazer em 10 minutos, você volte, né, depois de ter pausado o vídeo, você volta e termina de assistir esse vídeo para ver como que é feito, ok? Boa sorte, vamos lá. E aí, conseguiram fazer o exercício? Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu vou montar o exercício e vocês procuram ver onde vocês erraram e como era para ter sido feito, ok? Então, o exercício aula 1 era esse. Eu vou criar mais uma guia aqui e vou chamá-la de resposta resolução exercício 1. Então vamos lá. Primeira coisa lá do exercício 1, que o produtos em oferta. Bom, essa célula ela está mesclada, né? No tamanho 20, negrito e essas cores estranhas aí. Então, selecionaria do A1 até o E1, clicaria em mesclar, digitaria tudo em maiúsculo, produtos em oferta, aí está aqui, data de promoção, certo? No exercício aparece data da em cima e promoção embaixo. Como é que a gente resolve isso? Eu clico aqui em data, né, data da promoção. Eu seleciono a célula e venho no botão quebrar texto automaticamente. Lembram disso? Pronto. Aí é só fazer um pequeno ajuste na largura da coluna até que fique da maneira que eu quero. Sobrando lá em cima, clicaria 2 vezes e ele ajustaria, certo? Aí tem uma sequência de datas, né, do dia 3 de fevereiro até o dia 10 de fevereiro de 2014. Então você só precisaria digitar a primeira data, dia 3 de fevereiro de 2014, pegaria a alça de preenchimento e puxaria para baixo até ele completar o dia 10 de fevereiro. Tranquilo? Próxima coluna é a descrição. Ok. Descrição. Digitaria lá os textos, né? Mochila para notebook, fichário escolar, exatamente como apareceu no exercício, grampeador portátil, caderno capa dura, 200 folhas, kit pintura, bolsa escolar feminina, né? Aí quando você foi digitar o bolsa escolar masculina, apareceu assim, era só continuar digitando. Masculina. E por último, caderno de desenho. Ok? Nesse caso, para deixar de invadir aqui, vocês precisariam vir na divisória entre o A e o B e clicar 2 vezes para ele ajustar a largura. Ok? Não se preocupa ainda ali com descrição. Então lá, código do PROD, né? Produto abreviado, dou um Enter. Aqui eu já posso configurar, ó, clicar nele, quebrar texto automaticamente. Dou uma ajustada aqui na largura para ficar como no exercício. E aqui agora tem a sequência de números. Muitos de vocês devem ter sentido uma dificuldade para arrumar aqui, porque provavelmente eu não tinha ensinado ainda, né? 0,06, 0,032, 0,400,
Aí não vai aparecer o 00, mas a gente já configura depois. 1,450, 2,569, 4,500, 7,895, 896, dependente do valor. Como é que eu configuro aqui para ficar exatamente como está aparecendo aqui no exercício, né? Resolução. Só selecionar as células e vir aqui, ó, no grupo número da guia página inicial e aumentar a casa decimal. Aí ele vai estourar uma casa ainda além do que a gente precisa. Então você tinha aumentado, você diminui. Ele tinha igualado, agora ficou correto, exatamente como está no nosso exercício da aula 1, ok? A coluna valor, provavelmente vocês acertaram, né? Tiveram até orgulho de ter conseguido fazer certinho, ó. 310, 813, 50, 200, é uma das coisas que o pessoal mais gosta de fazer isso. 10. Selecionou os valores, selecionou os valores e mudou aqui no estilo moeda, né? Formatar número de contabilização. Quando você clicou, ele já acrescentou a cifrão e as casas decimais. E a coluna desconto, provavelmente muitos de vocês sofreram. Ao contrário do que parece, eu não posso vir aqui e digitar o 10, né? E depois que eu digitar todos os valores, eu clicar nele e clicar no porcentagem, ó, vai dar problema. Né? Tem gente, por exemplo, que conhece matemática, gosta de matemática, teria colocado assim, 0,10. Né? Teria clicado nele e clicado no porcento. Resolveria o problema? Resolveria, só que assim, daria um pouquinho mais de trabalho. A maneira mais correta de fazer seria o seguinte: digitar os valores puro. 10, 10, 1, 2, 15, 20, 30 e o 2. Após ter digitado os valores, aí sim... meu pai, tá vendo? Falta de atenção. Não era para digitar. Primeiro selecionar as células, clicar no porcentagem e depois digitar os valores. Então primeiro você seleciona, muda a célula para porcentagem e depois entra com os valores. Aí sim o Excel entende o que você quer. Aí fica mais fácil a digitação, ok? 2%, 15%, 20%, 30% e o 2%. Ok? Dá uma ajustadinha aqui, né? Um duplo clique. Agora eu preciso deixar, né, eles flutuando, né, dentro da célula. Então alinhamento puro. Então vocês poderiam ter selecionado as células. Selecionado aqui alinhamento centralizado aqui e aqui. Ok? E agora é só a configuração de tamanho aqui em produto de oferta. Você aumentar o tamanho aqui. Acho que 20, negrito. Copiar aqui, tá pessoal? 20 negrito. E as cores, um roxo qualquer, ó. Clicar aqui no sombreamento. Pegar o roxo aqui. Selecionar esses aqui. Um outro roxo. Rosa, sei lá que cor doida é essa. Produtos em oferta tá em branco, então clico aqui na opção de fonte, mudo para branco. E aqui um rosa mais clarinho, né, as cores básicas aí, né? Por último, clicar em produtos em oferta, puxar para baixo e mudar aqui, escolher todas as bordas. Era isso, pessoal. Bom, tá aqui o exercício proposto, a resolução, né? Eu vou deixar aqui o zoom em 140%, né? Caso aconteça isso aqui, só você ajustar a largura, né? Então, exercício e a resolução dele, tá ok? Espero que você tenha conseguido chegar bem próximo a isso, que você não tenha tido nenhuma dúvida. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Abraço.